Olá, eu sou o professor Eduardo, da disciplina de História, da Escola Coronel Alfredo Silvano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estaremos dentro de instante dando início à correção de mais uma atividade. Peço a vocês que peguem o livro para estar acompanhando essa correção. Na aula estaremos dando continuidade ao estudo do capítulo 3, Mesopotâmia, onde faremos a correção da atividade anexa à aula 6 na plataforma escolacidadã.org. Espero que todos tenham copiado e respondido a atividade em seu caderno e agora chegou a hora de conferir as respostas. Para responder essa atividade, a gente inicia aqui na página 48, onde nós vamos encontrar o tópico Sociedade Mesopotâmica. E aí, a partir da leitura desse conteúdo, né, a gente consegue encontrar resposta para as duas primeiras questões. Nós temos aí no primeiro parágrafo que a Mesopotâmia viu florescer vários tipos de organização social produzidos por povos das mais variadas etnias. No entanto, os estudos sobre a sociedade mesopotâmica ainda são muito incipientes, ou seja, são muitos raros, né, ainda são insignificantes. Com relação à primeira questão, você tem aí sobre a sociedade mesopotâmica, explique o que é rígida hierarquização social, e aí você vai encontrar a resposta a partir da leitura do segundo parágrafo, né, onde nós temos a seguinte resposta: é a divisão da sociedade em grupos bastante distintos entre si e na qual a mobilidade social, ou seja, a capacidade de um indivíduo mover-se de um grupo a outro, é praticamente inexistente. Com relação à segunda questão, né, nós temos, no geral, como estava dividida a sociedade mesopotâmica. Também no segundo parágrafo a gente vai encontrar a resposta para essa questão. No geral, as sociedades mesopotâmicas estavam divididas entre rei e nobreza, sacerdotes, militares, funcionários públicos e escribas, artesãos e camponeses, e por último os escravos. Chegamos à questão 3, onde nós temos, no início, o poder dos governantes emanava de sua autoridade religiosa. Com o passar do tempo, o que aconteceu com os reis? Para responder essa questão 3, nós continuamos na página 48, onde nós temos o subtópico reis, sacerdotes e escribas, onde ele aborda, né, a função de cada um desses membros da sociedade mesopotâmica. Logo no primeiro parágrafo, a gente já consegue construir a resposta da questão 3, né? Onde nós temos: os reis tornaram-se supremos comandantes militares e passaram a se apresentar como guerreiros capazes de realizar grandes conquistas, proteger as cidades de invasores, aumentar os campos de cultivo e realizar a vontade dos deuses protetores da cidade. Ou seja, o poder dos reis passou a ser mais bélico e administrativo do que religioso. O que isso quer dizer? Bélico, né? Questão militar, né? O poder militar para defender a sua sociedade, administrativo, né? Eles cuidavam da sociedade em que eles estavam inseridos. Então essa passou a ser a função dos reis. As questões 4 e 5 continuamos falando sobre sociedade mesopotâmica, onde no estudo dos subtópicos reis, sacerdotes e escribas, a gente consegue encontrar a resposta para estas questões. Na questão 4, como os sacerdotes obtinham seu poder na sociedade mesopotâmica? Logo no segundo parágrafo, a gente já tem a resposta para essa questão. Obtinham seu poder por monopolizarem os cultos, as divindades, canais de comunicação com o outro mundo. Ou seja, os sacerdotes tinham esse poder exclusivo, né, monopolizaram, só eles podiam fazer isso, ligar esse contato entre o mundo material e o mundo espiritual. Na questão 5, qual a função dos escribas? Nós encontramos lá no último parágrafo, entre outras funções, a de administradores, professores, adivinhos e astrólogos. Ou seja, os escribas desempenhavam diferentes funções, diversas funções na sociedade mesopotâmica. E aí nós vamos ver, né, que os escribas estudavam muito durante toda a vida. Questão 6, mais uma questão de sociedade mesopotâmica. E aí a gente começa a fazer o estudo das classes populares, artesãos, camponeses e escravos, onde na leitura desse assunto, né, nós temos aí qual era a função de cada uma dessas classes, né,
dentro da sociedade mesopotâmica. Na questão 6, na sociedade mesopotâmica, os escravos não eram numerosos. Quem eram as pessoas escravizadas? Assunto que você vai encontrar no último parágrafo, né? E aí nós temos como resposta: as pessoas escravizadas eram, na maioria, prisioneiros de guerra, mas também existia a escravidão por dívidas. Os devedores vendiam familiares ou a si mesmos. A questão 7 ela trata sobre a questão econômica, e aí a gente chega à página 50, vocês vão encontrar o tópico economia, e aí a gente vai ver, né, que a agricultura foi a principal atividade econômica praticada entre os povos mesopotâmicos, né, em especial o cultivo de cereais. Né. Vamos ver também que além da agricultura eles praticavam a pecuária, né, que também vai ter a prática do comércio. E aí com relação à questão 7, explica o que aconteceu na economia mesopotâmica a partir do surgimento de novas variedades de plantas mais resistentes e nutritivas. Resposta que a gente encontra aqui na página 50, primeiro parágrafo, e aí nós temos: a quantidade de cereais obtidos nas colheitas passou a superar a quantidade necessária para a sobrevivência. Esse excedente passou a ser armazenado e utilizado tanto para garantir a alimentação no caso de colheitas ruins nos anos seguintes, quanto em trocas comerciais. Ou seja, a partir desse melhoramento, do surgimento de novas variedades de plantas, né, aumentou-se a produção de alimentos, né, isso fez com que eles guardassem esses alimentos para os anos seguintes, ou então trocassem por outros produtos. Questão 8, ele fala sobre o comércio, e aí nós temos: qual a importância do comércio de longa distância para a Mesopotâmia? Nós vamos encontrar a resposta também na página 50, lá no penúltimo parágrafo, né? Aí nós temos: era importante para a chegada de produtos como madeira, marfim, pedras preciosas e, sobretudo, metais, fundamentais para o desenvolvimento de ferramentas para a agricultura e a fabricação de armas em um período de guerras frequentes. A questão 9 ela trata sobre religião, e aí nós vamos encontrar esse assunto na página 51, onde nós vamos ver que a religião mesopotâmica era caracterizada pelo politeísmo, ou seja, na crença em diversos deuses. Temos ainda que os povos mesopotâmicos não separaram a religião da vida cotidiana, né? Vocês podem se aprofundar mais a partir da leitura desse assunto. Outro ponto que se destaca aqui são os zigurates, né? Que eram edifícios característicos da sociedade mesopotâmica, construídos nas formas de pirâmides, com vários andares, com plataformas construídas umas sobre as outras e acessadas por meio de grandes escadarias. Eles funcionavam como templos religiosos, depósitos de cereais e local de observação de astros. Voltando aqui para a questão 9, nós temos: a concepção religiosa básica era a eterna luta entre as forças da ordem e do caos. Como era representada a ordem e o caos? E aí nós vamos encontrar, né, a resposta para essa questão no segundo parágrafo, onde nós temos: a ordem era representada pelo bom funcionamento das instituições, reflexo da ordem cósmica, representados pelas relações entre os deuses. Ou seja, se os deuses estivessem em paz, aqui na Terra também tudo estaria na perfeita ordem. Já o caos manifestava-se no rompimento do equilíbrio social, péssimas colheitas, ausência de governo, epidemias e invasões. Quando apresentavam essas características, estava se vivenciando o caos. Chegamos aqui à questão 10, né, a mais complexa, né, de todas as questões. Aí você teria que lembrar, né, de parte do que foi estudado, principalmente nas páginas 45, 47 e 51. Vamos ver o que pede a questão 10. Após identificar as sentenças incorretas, reescreva-as corretamente no caderno. Ou seja, eu teria que analisar cada item, identificar o que está escrito de forma correta e o que está escrito de forma incorreta. O que está de forma correta, eu não preciso nem copiar no caderno. O que está escrito de forma incorreta, eu teria que reescrever corretamente no caderno. Analisando os itens, nós temos: item A: a escrita foi desenvolvida pelos sumérios e inicialmente era utilizada apenas para liturgia. Item A, né, ele vai estar incorreto,
Nós vimos que a escrita ela não foi utilizada apenas para a liturgia, também para a questão da contabilidade. Item B. Nas sociedades mesopotâmicas havia uma rígida divisão social, na qual os escravos eram minoria. Item B está correto, então não preciso escrever. Item C. Os povos mesopotâmicos eram monoteístas e todos os aspectos da vida eram indissociáveis da religião. Item C ele vai estar incorreto, né? Nós vimos que os povos mesopotâmicos eram politeístas. Então, eu teria que reescrever esse item de forma correta. Item D. Os caldeus eram um povo com grande poder militar e formaram o maior império mesopotâmico da antiguidade em extensão territorial. Item D também vai estar de forma incorreta. Não eram os caldeus, e sim os assírios, né? Então também teria que reescrever de forma correta. Item E. A Mesopotâmia era uma região próxima aos rios Tigres e Eufrates, com condições favoráveis à produção agrícola, principal atividade econômica dos povos da região. Item E está correto. Então eu teria que reescrever de forma correta o item A, o item C e o item D. Aqui nós temos a correção, né, dos itens que estavam incorretos na questão 10, onde isso aqui é apenas uma sugestão, você pode ter feito a correção de uma outra maneira. No item A, de forma correta, como é que ficaria? A escrita foi desenvolvida pelos sumérios, inicialmente era utilizado para contabilidade e controle da circulação de produtos. O item C, reescrevendo de forma correta, os povos mesopotâmicos eram politeístas e todos os aspectos da vida eram indissociáveis da religião. No item D, fazendo a correção, nós temos: os assírios eram um povo com grande poder militar e formaram o maior império mesopotâmico da antiguidade em extensão territorial. Com isso, nós finalizamos a correção da atividade. Espero ter ajudado, que tenha melhorado a compreensão de vocês. Nós vimos que não é uma atividade difícil, pessoal, é só questão de fazer a leitura do conteúdo do livro, e responder. Então, peço a vocês que se esforcem, se dediquem. Eu tenho certeza que esse esforço de hoje será recompensado no futuro. No mais, agradeço a atenção, fique com Deus e até a próxima.